Boa tarde, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como estão todos vocês? Prazer falar com todos depois da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro. Essa turma é uma turma muito querida para mim, a gente já esteve junto antes, né? E agora, mais uma vez, com um conteúdo bastante interessante, muito importante para a formação do pedagogo. E vamos falar nessa disciplina Educação e Trabalho, principalmente sobre o que é educação, o que é o trabalho e como um conceito se relaciona com o outro e como que eles juntos influenciam a prática pedagógica dos professores, na medida que educação é o nosso foco, né? O foco da pedagogia. Mas a educação voltada para, além de vários contextos, vários campos de atuação, a educação no sentido de promoção da aprendizagem e do entendimento dos motivos pelos quais as pessoas não aprendem. Ou se aprendem, por que elas erram? E se elas erram, tem alguma coisa aí por detrás que não dá tão certo. Esse é o campo da educação e o campo do ensino-aprendizagem, que é o foco da pedagogia. Esse tema, educação, relacionado com o tema trabalho, já nos mostra uma outra área específica de atuação do pedagogo. Por quê? Porque dentro do trabalho, ou dentro do ambiente de trabalho, nós vemos as relações de ensino e de aprendizagem. Nós vemos a manifestação de como as pessoas aprendem e como elas ensinam, e nesse contexto a educação tem um papel primordial, um papel fundamental, um papel essencial. Então, nas unidades 1 e unidade 2, unidades 1 e 2, nós vamos falar mais especificamente um pouco da história da educação e da história do trabalho, desse casamento que, para o bem de alguns, deu muito certo e para a desgraça de outros tantos, de milhões e milhões e milhões de pessoas, deu muito errado. Porque a gente sabe por estudos, a gente sabe por pesquisa e pela própria experiência que a educação está intimamente relacionada ao trabalho. Mas, Cristina, se você está afirmando isso, o que é trabalho? O que é educação? Aí a gente vai ter que voltar lá nos outros conteúdos que nós já tivemos, no curso de pedagogia, porque vocês já estão terminando, mas voltem lá. E olhem, por exemplo, na antropologia. A base que a antropologia nos dá para entender o que é educação. Lá mesmo, nessa outra área de conhecimento chamada antropologia, a gente vê a história do homem, conhece a história do homem, a história do desenvolvimento dele e como ele foi se moldando à sociedade, às culturas. E cada cultura tem uma forma de funcionar, cada sociedade tem uma forma de se comportar. E por meio da antropologia, por meio da sociologia, nós já podemos saber, e agora da psicologia inclusive, que sem a educação, o homem não é nada. Sem educação, o homem é um pedaço de carne perambulando por esse mundão de meu Deus. O homem nasce como um bicho, ele nasce como um estranho, ele nasce apenas dotado de inteligência. No entanto, quando eu digo apenas, mas é tudo, né, que faz a diferença. Mas se o homem não utilizar essa inteligência a seu favor e não for educado por uma sociedade onde ele está inserido, ele fica bicho, ele vira bicho, ou ele nunca sai da condição de primata.
Daí a gente já começar a entender a importância da educação agindo sobre o humano para humanizá-lo. Cristina, então você quer falar que a gente nasce bicho e se a gente não for educado, a gente morre bicho? Exatamente. É isso que eu quero falar. E quem é que me dá suporte para falar e afirmar a respeito disso? Platão. Platão já falava lá no mito da caverna que nós nascemos ignorantes a respeito de muitas coisas da vida, muitas coisas desse mundão. E a gente não se dá conta da dimensão dessa afirmativa. E Platão vai falar para nós da importância, da influência e da importância da influência da educação para a definição do homem, do que ele é e dessa modelagem do homem social. O que é modelagem do homem social? É pegar esse homem que nasceu bicho e torná-lo humano, torná-lo decente e digno de conviver numa sociedade. Isso é educação. Agora, quem é que faz isto? Sempre as gerações mais velhas fazem essa modelagem das gerações mais novas, né? Então, a geração mais velha, por exemplo, eu sou mãe da Isabela, nós temos 30 anos de separação de idade, sou 30 anos mais velha do que ela, e eu, como adulta, eu vou modelando o comportamento social da minha filha. Para quê? Para colocá-la dentro de uma sociedade, dos padrões que são estabelecidos para essa sociedade, para que ela possa viver menos, digamos assim, em conformidade com o que é esperado dela. Ela tem que se ajustar à sociedade onde ela está. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. De onde vai essa educação? Essa educação, não sei se vocês já viram o filme O Olho de Lorenzo. Esse menino, ele tem uma doença que vai acabando com os neurônios dele. Ele foi educado em várias sociedades, né? Ele nasceu em uma sociedade, depois foi para uma outra sociedade, aprendeu os costumes que tinham lá nesse lugar, voltou para onde ele morava e ele foi se adequando. Em todos os lugares que ele ia, ele aprendia alguma coisa. E os pais dele sempre reforçando aqueles comportamentos em determinados lugares. Quando apareceu essa doença nele, se não me engano, chama neurodistrofia, sei lá. Não lembro direito como é que chama essa doença, mas eu vou olhar direitinho. Mas quem quiser ter essa informação, entra lá na internet e procura o Olho de Lorenzo e a doença que ele teve. Mas o que eu quero dizer com isso? É que em determinado momento lá do filme, esse menino ficou tão ruim por conta dessa doença, que todos os comportamentos sociais que ele havia aprendido foram prejudicados, inclusive comer com garfo e faca. E tem uma parte lá do filme que Lorenzo, e essa é uma história verídica, uma história real, ele começa a comer macarrão com a mão. Ele vai no prato, pega aquele tanto de macarrão com a mão, macarronada, né, gente? Pega o macarrão, coloca dentro da boca e sai comendo assim aquele macarrão igual o bicho faz. Come com a boca aberta e aquele macarrão caindo da boca dele, etc. E foi uma situação bastante constrangedora para todos que estavam ali perto desse Lorenzo, desse menino. Então a gente vê que dentro de uma sociedade, até mesmo por questões ideológicas, aqui, que Chauí vai falando, em determinado momento social, existe uma classe social que é detentora
dos padrões de comportamento que são desejáveis para aquele momento histórico. Então, se para determinado momento social eu preciso comer com garfo e faca, e minha mãe e meu pai têm que me educar para isso. E isso é só uma partinha do que vem a ser essa educação. Se a gente voltar aqui no conceito de Marilena Chaui com relação à ideologia, estou marcando para vocês aqui, olha. Ela vai dizer que a ideologia nada mais é do que um conjunto de teorias, uma organização sistemática dos conhecimentos científicos para uma determinada sociedade e que estão em moda, digamos assim, e que são utilizados em determinado momento social. Como teoria, essa ideologia é produzida pelas pessoas mais inteligentes em determinado momento. E aí fica aquela coisa, nesse momento histórico, a ideologia dá o suporte para a educação. A educação encampa os conceitos ideológicos daquelas pessoas que estão no poder, digamos assim, naquele momento. Então, a ideologia, e aqui eu grifei, né, foi por minha conta isso aqui, a ideologia como teoria tem um papel de comando sobre a prática dos homens, que devem submeter-se aos critérios e mandamentos do teórico antes de ele fazer alguma coisa. Então a gente já sabe que o homem da caverna não funciona mais, aquele homem que comia com a mão não funciona mais, aquele homem que tinha o cabelo todo enrolado e que andava como hippie, era muito bacana para um momento histórico, mas que agora a sociedade valoriza outro tipo de comportamento. E vocês podem pegar N exemplos para terem uma ideia de como a ideologia se enquadra na educação e a educação se enquadra e se interpenetra na ideologia. Mas para que serve essa educação? Ela serve, dentre outras coisas, para retirar as pessoas da caverna. A caverna significa a ignorância, né? E quando a gente está na caverna, vamos pegar aí, vocês podem olhar na página. Vocês podem olhar aí na página número 10, aqui, ó, página número 10. A caverna é aquele lugar onde a gente se coloca, onde a gente mora, onde a gente fica, e a gente não quer sair dali não. Por quê? Porque muitas vezes ali é o nosso porto seguro. Ali é onde a gente nasceu, cresceu, ficou, e dali a gente não quer sair, para não perder o que a gente já sabe. No entanto, a gente entende que sair da caverna tem parecido para nós, hoje, a melhor saída, a melhor opção para se colocar no mundo, para aprender com o mundo e para ganhar. Ganhar muitas coisas que dentro da caverna a gente não conseguiria. Bom, quando você sai da caverna, você tem acesso ao mundo real, ao mundo que está lá fora, a realidade que é vivida. Só que esse mundo real, ele é muito difícil, ele é muito complicado. E muitas pessoas não entendem, não conseguem viver fora da caverna. E aí se torna prisioneiro, olha que interessante, prisioneiro daquilo que aprendeu, daquilo que tem como hábito, daquilo que são os seus valores, crenças, julgamentos, e que foi passando, e a gente não questiona. A educação tem esse papel de retirar as pessoas da ignorância, seja ela intelectual, da ignorância cognitiva, da ignorância, da exclusão, né, gente? Porque a verdade é bem essa. Quando você se fecha no seu mundo, você se torna um excluído.
E aí você não consegue acompanhar e você vai ver daqui a pouco o preço que você paga pela exclusão ou pela ignorância. Quando você sai da caverna, as possibilidades de você ver o sol, utilizando a linguagem de Platão aqui, você tem muitas possibilidades de se tornar alguém mais inteligente, alguém com mais conhecimento e alguém que pode agir sobre a realidade. Por quê? Porque o conhecimento, ele abre sua cabeça, ele abre a sua cognição, ele te instrumentaliza para viver nesse mundão de meu Deus, né? Então a finalidade da educação nada mais é do que educar. E aí nós já estamos usando as palavras de um teórico chamado Brandão, né? Vocês devem ler esse autor para que vocês possam entender de fato o que é a educação e a abrangência desse termo. E ele vai falar que educar, a educação é ação ou efeito de educar, de desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais da criança. E, em geral, do ser humano. Disciplinar, instruir e ensinar. Essa educação, obviamente, ela está vinculada e ela está atrelada às necessidades sociais e propósitos de uma classe dominante em uma sociedade em determinado momento histórico. Bom, mas se a educação é para isso, ela é perversa ou ela é boa? A minha tendência como educadora, ou a minha certeza, nem que seja temporária, como educadora, é que sem educação a gente não é nada. É afirmar isso e trabalhar nesse sentido. No entanto, o uso que as pessoas fazem da educação é que pode parecer, ou que parece, ou que é, um uso perverso, né? Porque por meio da educação você modela o comportamento, a vida, os valores de uma pessoa. E quando você está com o poder na mão, digamos assim, você faz o que você quiser com relação à educação. Daí a nossa responsabilidade de entender corretamente a finalidade da educação num espaço próprio que tem uma finalidade educativa esse espaço chamado escola. Dentro da escola, como educação formal, no espaço escolar, nós temos a obrigação de ser éticos, íntegros, corretos, honestos e saber para que a gente está educando. Porque a gente, como educador, está ali para formar cidadãos. Cidadãos, o que são cidadãos? São aquelas pessoas com capacidade crítica para saber o que é direito e o que é dever, ok? Não é cidadão aquela pessoa que só tem direito. Muito pelo contrário, ela tem que ter dever também, e quando você exerce o direito e o dever, você pode se dizer um cidadão. E isso começa no espaço delimitado, no espaço específico, mais formalmente chamado escola. A gente tem uma educação não formal que começa na família, mas a gente sabe que formalmente começa-se na escola, na educação infantil, a modelagem de comportamentos para viver em sociedade. Bom, se eu já falei do que é educação, agora eu posso falar do que é trabalho. O trabalho, ele é um desmembramento ou um braço muito próximo, uma consequência da educação. Eu desenvolvo, eu ponho a educação para funcionar por meio de um outro conceito chamado trabalho.
E o trabalho, como eu coloquei aqui no material de referência de vocês, e continuo afirmando, e agora com uma certeza cada vez maior, de que o trabalho é uma das muitas manifestações do fenômeno educação na vida do homem que já foi amansado e que se tornou humano. Porque a gente não nasce humano, a gente vai se transformando em ser humano. E agora eu posso falar com vocês que esse fenômeno educação e que tem uma ramificação no trabalho é um conceito fundante da vida do ser humano. Se com a educação vem o trabalho já é o segundo conceito constituinte do homem. Por quê? Porque o trabalho é uma das formas pelas quais o ser humano intervém no mundo dele, na realidade dele, fora da caverna. Olha que interessante, dentro da caverna, ele está lá no mundinho dele, só na dele, na boa, na ignorância. Bom, saiu da caverna, por querer ou por não querer, foi jogado no mundão. E nesse mundão, nessa realidade, ele tem que se mover de alguma forma. Para quê? Ele tem que sobreviver, ele tem que dar conta da convivência social, ele tem que desenvolver atividades para que ele possa se relacionar. Então, tudo isso que ele faz, como parte da intervenção dele sobre a realidade, para benefício próprio, para que ele possa se mostrar, conhecer e ser conhecido, isso é definido como trabalho. Então, o trabalho é e sempre será a geração de conhecimento, a produção de bens e serviços para a satisfação pessoal e coletiva de todos os homens. Sendo assim, o trabalho é trabalho e sempre será, com essa conotação de intervenção na realidade para produzir conhecimento, bens, serviços, satisfação pessoal e coletiva. Interessante que, etimologicamente, ou a origem da palavra trabalho é uma origem bastante ruim e difícil, né, para a gente entender. A palavra trabalho nasceu do significado de ser torturado no tripalho. O tripalho era um instrumento de 3 paus. E a pessoa, tem aí a foto, né? A pessoa era colocada no tripalho, aqui, e ali ela era torturada. Interessante que como esse significado veio para nós, né, no século XXI, até hoje, a gente ainda tem essa conotação de trabalho como sofrimento, como tortura, e a gente mostra para os filhos, né, muitas vezes, como o trabalho é uma coisa ruim, uma coisa inútil, uma coisa assim, que só causa sofrimento. Aí a gente pergunta assim, o menino olha para o pai e para a mãe, né, depois de um dia de trabalho, e fala assim, onde você estava? Onde você estava, pai? Eu estava no trabalho. Nossa, mas você vem do trabalho todo detonado assim? Nossa, porque trabalho é uma desgraça. Olha o tanto que eu estou sofrendo. E a mãe e o pai chegam derrotados, não é isso? Derrotados. O que esse menino vai fazer? Vai crescer com a presença, com a representação do trabalho como algo muito desgraçado, como algo muito ruim, e que ele tem que fugir disso. Aí vira o pai e a mãe e fala assim, gente, onde foi que eu errei? Porque meu filho não quer saber de trabalhar. Só que quando ele não quer saber de trabalhar, é porque lá atrás alguém, em algum momento, mostrou para ele que o trabalho é alguma coisa que não é digna, alguma coisa que não é decente. Então ele não quer. E tem aí um peso forte na definição de como esse menino, essa menina, essa criança vão agir no futuro.
Se não quer trabalhar como algo bacana, vai trabalhar em algumas coisas que não são muito bacanas. E a gente já sabe disso, eu já falei com vocês, e vocês já leram aqui no meu material de referência. Só completando aqui, na página número 15, de acordo com o Dicionário do Pensamento Social do século XX, trabalho é um esforço humano dotado de um propósito e envolve a transformação da natureza através do dispêndio de capacidades físicas e mentais. Aqui já quero mostrar para vocês que existe uma enorme separação entre o trabalho, o que é trabalho decente e trabalho não decente, trabalho valorizado e trabalho não valorizado. Existe na nossa sociedade um conceito, digamos assim, e parece que um consenso de que o trabalho braçal, ele vale pouco, e o trabalho do pensante vale muito. Então, aquela pessoa que trabalha com a mão, com o braço, não deve ganhar muito, não, porque o trabalho não é valorizado. E aquela pessoa que usa a atividade intelectual para produzir trabalho, ela é altamente valorizada. Na verdade, o que nós temos visto hoje com relação ao trabalho trabalho intelectual e ao trabalho braçal é que quem não se preparou para o trabalho intelectual ficou só no trabalho braçal. A máquina substituiu o trabalho braçal. E quem se preparou para o trabalho intelectual está ganhando muito dinheiro. Por quê? A atividade intelectual é a que gera conhecimento. E gerando conhecimento, a gente tem moeda de troca, a gente tem como barganhar, a gente tem como intervir mais ativamente na vida, na realidade onde a gente vive. Então, são duas coisas diferentes que eu queria que vocês não esquecessem nunca mais. Bom, na página número 15 também eu queria chamar a atenção de vocês no trabalho da criança. A criança trabalha nessa concepção de atividade intelectual que eu acabei de colocar aqui. O professor tem a obrigação de desenvolver, de estimular essa atividade intelectual na criança para que ela produza trabalho. Não o trabalho físico, tá, gente? A lei não deixa a criança trabalhar. No entanto, a gente, como professor, como pai, como mãe, a gente já coloca lá na criança, desde pequenininho, o rudimento da instituição chamada trabalho. Quando é pequenininha, a gente ensina a criança a lavar a calcinha, a varrer uma casa, a arrumar a cama, a levar o cachorro para fazer cocô lá embaixo. Isso tudo é trabalho. E que interfere diretamente na realidade onde ela está vivendo. Então, nós sabemos que é a formação de hábito, é a formação de uma cultura que mais para frente vai dar a ela possibilidade de intervir no ambiente onde ela está e ganhar, gerar conhecimento com isso e ganhar, seja prestígio, seja sucesso, dinheiro, dentre outras coisas. Então, essa é a função do trabalho. Agora, vocês já podem entender adequadamente a relação entre educação e trabalho. Leiam, por gentileza, todo o histórico que está aí na página
15, 16 e 17, e que essa retrospectiva vai trazer para nós uma outra noção muito interessante, que é o conceito de emprego. Emprego é diferente de trabalho. Se trabalho é uma instituição social, olha que interessante, se trabalho é uma instituição social existente desde a hora que o homem nasce e atua onde ele está, para modificar o ambiente dele e ganhar com isso, o emprego já é outra coisa. O emprego é quando existe uma relação, uma forma estruturada de relação entre trabalho e aquilo que a pessoa faz em determinado local. No emprego, ela está vinculada a uma organização específica, ela vende a força de trabalho dela para uma empresa, para um empregador, e recebe de volta dinheiro ou recompensas que são advindas dessa venda dessa força de trabalho. Então, se eu tenho a minha atividade aqui em casa, faço tricô, mas só para passar o tempo, isso é trabalho, é uma ocupação, mas que não gera renda, ok? Eu faço tricô e ponho lá na minha cama, faço uma coxa de tricô, de crochê, eu estou ocupando meu tempo. Mas isso não significa obrigatoriamente emprego. E também não significa que isso vai gerar renda. Se esse meu tricô ou esse meu crochê não forem vendidos comercialmente e me gerarem dinheiro, ok? Já no capítulo número 2, na unidade 2, nós vamos começar a entender mais dessa vinculação do trabalho com a educação, na medida em que a Revolução Industrial lá do século XVIII exigiu que esse ambiente chamado escola, que oferece a educação formal, entrasse no meio e qualificasse as pessoas para que elas pudessem entregar para a indústria produtos cada vez mais elaborados. Lembram que lá na unidade 1, a gente falou que toda intervenção do homem na realidade para produzir bens, serviços, produtos, isso é trabalho. Só que eu não posso entregar produto com uma especificação medíocre. Eu não posso entregar produto, ou um bem, ou um serviço, sem uma qualidade. E é para conseguir essa qualidade que a escola entrou para qualificar as pessoas, já naquele contexto de educação formal da Revolução Industrial. A escola já tinha ou começou a ter um peso significativo. Por quê? Porque aí sim ficou configurada, mais uma vez, e agora com mais força, a relação entre trabalho e educação. Bom, como é que essa relação ela pode ser visualizada? Por meio dos modos de produção. Olha que interessante. Por modos de produção, Boyer, que é um autor que eu uso, vai afirmar ser toda a forma específica de relações, de produção e de trocas, ou seja, das relações sociais que regem a produção e a reprodução das condições materiais necessárias para a vida dos homens em sociedade. Vou traduzir isso. Se eu estou numa sociedade e preciso produzir um pacote de macarrão para satisfação da fome das outras pessoas, eu tenho que ter qualidade nesse pacote de macarrão. Para entender e para fazer bem feito esse pacote de macarrão, a escola
tem que capacitar as pessoas. Então, hoje, uma pessoa que passa, por exemplo, num curso de engenharia de alimentos, ela entende bastante bem das relações de produção de troca voltado para a produção de macarrão. Ok? Para quê? Para satisfazer as condições materiais necessárias para a vida dos homens em sociedade. E aqui entra a questão da satisfação das necessidades fisiológicas, modos de produção. Olha que interessante, a gente vai estudar isso mais para baixo. Os modos de produção podem ser identificados em espaços diferenciados: escolas, hospitais, lojas, bares, igrejas, parques de diversão, lanchonetes, empresas de transporte, clubes, pizzaria, shopping, dentre outros lugares. Por que, Cristina, que você está falando isso? Eu falo porque eu vejo. Quando você, no mundo capitalista, você tem que estar super preparado e muito bem preparado para fazer o mais pelo menos. Você tem que produzir com qualidade e ganhando o básico, a remuneração básica e ficar feliz. Esse é o discurso da nossa sociedade capitalista. E onde foi que eu retirei esse discurso? Muito provavelmente, isso começou a acontecer há anos e anos e anos atrás. Um processo chamado globalização, que trouxe para nós alguns modelos que a escola encampou, que a gente chama de gerenciamento de modelos científicos, e a escola, como educação formal, encampou e levou para o campo do trabalho. São o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Eu gostaria que vocês estudassem, por gentileza, esses 3 modelos científicos. Por quê? Porque eles são a base de todo modo estruturado de produção de bens, serviços e produtos que nós temos hoje na sociedade. Então, vocês podem ver aí, na página número 23, uma teoria chamada Fordismo, que teve como pai Henry Ford. Ele, desde 1913, trabalhando numa empresa norte-americana que produzia carro, ele já sacou que quanto mais você produz em larga escala e padronizado, maior é o seu lucro. Você faz tudo igualzinho, em grande escala, isso sai mais barato. Por quê? Porque a gente está num processo chamado sistema de produção de massa. E aí a gente tem no Fordismo a linha de montagem automatizada, que tinha como objetivo reduzir ou eliminar o tempo gasto pelo operário no seu deslocamento, para conseguir as peças para a montagem do carro. Esse é um princípio básico do Taylorismo e que vocês podem entender aí, ao lerem essa teoria e trazer hoje para dentro da escola. Como é que o Taylorismo tem sido traduzido na nossa prática dentro da escola? A gente pode entender professor como uma linha de produção? Com certeza que pode. Pensem como isso acontece. O professor fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, cada vez mais num menor espaço de tempo e com qualidade. Sempre um produto formatado. Existem escolas que estão assim? Existem. Então, é uma aplicação do Fordismo. O Taylorismo também, como um outro modo de produção,
e que deu o pontapé em um movimento chamado de administração científica, ele teve como objetivo, estou mostrando aqui para vocês, gerar o aumento da produtividade por meio de um esquema de tarefas diferenciadas, aplicando métodos científicos. Veja bem, tarefas diferenciadas, aumento da produtividade e com um outro diferencial, estudar detalhadamente o tempo e o movimento dos trabalhadores, permitindo a racionalização dos métodos e o emprego de técnicas mais adequadas às situações laborais e de produção. Então, se o professor trabalha junto com o outro, mas tem que ficar deslocando longas distâncias para ir de uma sala para outra, ou se ele tem que encontrar com um colega seu fora do horário e de uma sala lá no 5º andar para uma lá no 2º andar para fazer a mesma coisa todos os dias, alguém olha e fala assim, mas o professor está gastando muito tempo. Vamos juntar todos aqui nessa sala para que eles possam fazer tudo junto, a mesma coisa. Aí, olha que interessante, a geração de uma harmonia no grupo de trabalho traz lucro para a empresa. E a tarefa a ser executada se dá num ambiente mais propício e mais adequado, acompanhada por um gestor conhecedor dos processos produtivos. Gente, isso aqui é básico no Taylorismo. Vocês podem estudar aí. Vocês podem estudar aí na página número 25 os pontos-chave desse modo de produção chamado Taylorismo. O toyotismo, mas aí já está lá do outro lado do mundo, no Japão, né? Após a Segunda Guerra Mundial, coincidentemente nasceu com o declínio do Fordismo nos Estados Unidos. Então, o Toyota, que foi o pai do toyotismo, via as coisas acontecendo lá do outro lado do mundo e falava assim, não, nós queremos fazer um negócio diferente. Acabou esse negócio de produzir em grande escala, acabou esse negócio de fazer tudo igualzinho, do mesmo jeito, fazer tudo enquanto é carro preto. Não, nós queremos fazer diferente. E teve uma outra concepção. Traz como filosofia a automação flexível na divisão do trabalho. Interessante que nós podemos aí, na página número 26, entender as características do toyotismo. Mecanização flexível, capacitação da mão de obra não especializada, capacitação da mão de obra não especializada para atender a mecanização flexível, investimento pesado na educação e qualificação dos japoneses. Para quê? Para aumentar essa produtividade, mas personalizando os produtos. Controle da qualidade total, diminuição ou ausência de estoque de matéria-prima. O objetivo do sistema just-in-time era ter na mão apenas aquilo que era necessário na hora de produzir o carro, por exemplo. Eu não fazia estoque. Eu não quero muito papel aqui na minha sala. Eu não quero muita carteira aqui na minha sala. Eu não quero muito giz. Eu não quero muito nada. Eu só quero aquilo que for necessário no momento de eu executar a minha tarefa, de eu fazer o meu produto. Por quê? Eu não quero empatar dinheiro. Então, quando eu não empato dinheiro e eu só tenho aquilo que é necessário para eu fazer a minha tarefa, eu estou produzindo em menor escala, com certeza, mas eu estou gerando produtos personalizados. Eu estou satisfazendo
o meu cliente que quer um serviço personalizado, ele quer um atendimento personalizado. E aí, o que foi perdido em grande escala é recuperado porque um cliente bem satisfeito, ele volta e ele traz outro. Com isso daí a gente já sabe agora os benefícios de você adotar, por exemplo, uma teoria com foco no toyotismo nos diversos contextos por onde nós passamos. E nós temos que gerar resultado, ter um produto, gerar bens, serviços, produtos. Bom, isso aqui é só um resumo, um apanhado das 3 teorias, mas vocês deverão estudá-las com mais afinco, por gentileza. Só que quando você começou a pensar em Fordismo, começou a pensar em Taylorismo e começou a pensar em Toyotismo como modo de produção, por detrás disso tudo, gente, não tem outra explicação. É o lucro. Todas as teorias caminham nesse sentido, de mostrar formas e mostrar modelos que possam levar em determinado momento histórico e econômico como obter mais lucro, mais lucratividade utilizando a força de trabalho. Esse lucro para o patrão, quando o empregado vende a força de trabalho, esse lucro tem um preço para o trabalhador. Um desses preços, e o preço é muito alto, bastante alto, esse preço é chamado estresse. O estresse, no ambiente de trabalho, já estamos aí na página 28, ele é um mecanismo que o nosso corpo encontra de se adaptar àquela situação que ele está vivendo. Então, a gente está sob pressão no ambiente de trabalho, em algum desses modos de produção que foram colocados aí agora, e o nosso corpo reage. Ele reage por meio de um mecanismo de defesa chamado estresse. Então, o estresse nada mais é, aí na página número 29, a combinação de reações fisiológicas e comportamentais que as pessoas apresentam em resposta aos eventos que as ameaçam ou desafiam, caracterizando-se como um processo dinâmico, o qual se manifesta por meio de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Esse estresse, a gente acha que ele é sempre negativo? Não, ele não é sempre negativo, não. Todos nós temos um nível adequado de estresse. Porque se a gente ficasse somente na zona de conforto, a gente não ia querer fazer nada, não. Então, a gente está sempre em estado de alerta, digamos assim, que o nosso corpo fica para produzir alguma coisa. Mas quando essa pressão sobre nós se torna muito ferrenha, né? Se torna muito danosa, o nosso corpo reage. E ele reage de 3 formas, que vocês podem aqui estudar na página número 29, por meio de um mecanismo chamado SAG, que é a Síndrome de Adaptação Geral. A SAG tem 3 fases: a fase de alarme, a fase da resistência e a fase da exaustão. A fase de alarme é quando a gente identifica as reações do corpo e quando ele apresenta o agente estressor, né? E a gente luta para fugir disso. O corpo se mobiliza para fugir. Não estou dando conta, não estou dando conta, não estou dando conta. O
corpo tenta reagir e tenta sair daquela situação. Bom, se a gente não pode sair, se a gente não consegue sair, a gente entra numa segunda fase, chamada de fase da resistência. Caso o agente estressor mantenha sua ação, o corpo se esforça para resistir aos efeitos da fase de alarme e volta ao seu estado de equilíbrio. A fase de alarme é grave? Ainda não. A fase de resistência é grave? Já é muito mais grave. Se o corpo não consegue se equilibrar aqui na fase de resistência, o corpo entra na fase de exaustão. E essa fase ocorre quando e se o estresse permanecer por mais tempo que o corpo pode resistir. E apresenta muitas vezes a falha do mecanismo de adaptação. Nessa fase de exaustão, o corpo não suporta, a mente não suporta, e muitos empregados que estão, por exemplo, produzindo dentro das suas empresas, de acordo com o modelo fordista ou o modelo taylorista, entram em estresse profundo e são afastados do trabalho e muitas vezes são aposentados, por invalidez ou aposentados permanentemente por estresse. E o estresse se transforma numa doença mental. A gente sabe que o estresse ele tem fatores físicos, fatores sociais e fatores emocionais. Não posso dizer e não posso afirmar que um fator é mais importante ou menos importante do que o outro. Fatores físicos, sociais e emocionais combinados levam a pessoa à loucura, levam o trabalhador a uma exaustão permanente e ela não consegue se adaptar mais ao ambiente de trabalho. Sintomas do estresse. De acordo com o fator que gerou o estresse, nós temos aí também alguns sintomas muito específicos. Então, nós temos pessoas que apresentam sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas cognitivos e sintomas comportamentais. Muito geralmente, dependendo da fase do estresse, daquelas 3 fases que nós falamos para cima, as pessoas começam apresentando sintomas físicos. Perde peso, insônia crescente, muita tensão muscular, muita dor no corpo e perde apetite. O tempo vai passando, esses sintomas físicos já trazem sintomas emocionais, que por sua vez puxam sintomas cognitivos e que por sua vez trazem sintomas comportamentais. Não posso afirmar para vocês que um sintoma é mais importante ou menos importante do que o outro. Todos eles combinados vão gerar um quadro de estresse bastante complicado se nós não procurarmos ajuda profissional. E para encerrar essa nossa unidade, gostaria que vocês lessem, por gentileza, a Teoria na Prática, que está aí na página número 33 do nosso material de referência, onde eu dou um exemplo do modelo taylorista-fordista na gestão educacional e na gestão escolar. Só para que vocês possam entender como os modos de produção estão visualizados dentro das escolas, tá ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Já vou disponibilizar essa aula, para vocês lá no YouTube. Daqui a pouquinho eu passo o endereço, ok? Um beijo, tchau, tchau.